Olá, eu sou a Patrícia Silveira e esse é o podcast Nada Fora do Lugar. Um podcast para mulheres posicionadas que escolheram ser protagonista da sua história e contribuição. E hoje eu estou aqui com a Marcela Faleiros. Olá. Obrigada, Patrícia. Eu gostaria que você se apresentasse antes de a gente começar o nosso bate-papo. Tá. Meu nome é Marcela Faleiros, tenho 34 anos, trabalho com micropigmentação há quase 5 anos. E eu entrei nessa área porque eu queria mostrar para as mulheres que tem a possibilidade de você fazer uma micropigmentação e ela não ficar tão escura, ela não ficar tão marcada. Então, a intenção maior foi isso, foi mostrar que nós podemos realçar o que nós já temos de bonito, né? Uhum. E é isso. O que você recebe mais lá na sua clínica, no seu consultório, né? Como é que a gente... É clínica, né? Uhum. Qual que é a busca maior? Eu falo que hoje em dia, graças a Deus, nós mulheres queremos buscar muito a beleza natural, né? Uhum. Eu falo que é pegar o que você já tem de bonito e realçar. Não transformar, ou mudar, ou deixar em outro formato. Então, eu vejo que as mulheres me procuram por isso. Porque elas querem uma sobrancelha bonita, uma sobrancelha harmônica. Às vezes, tem uma sobrancelha mais alta que a outra, elas querem corrigir isso, só que de forma natural. Elas não querem mais aquela sobrancelha muito preta, muito marcada, que a gente fala que é a famosa Nike, né? Uhum. Então, elas me procuram muito por isso. Porque elas têm medo de fazer, porque elas têm medo de ficar muito preta, escura, mas elas querem algo muito natural. Uhum. Ô, Má, e como você faz essa avaliação? Então, eu chego lá, né? Você vai fazer um desenho, né? Você vai ver a harmonia do meu rosto, que combina, que não combina. Como é que isso funciona? É assim, nós marcamos uma avaliação. Você vai na clínica, nós conversamos. Eu falo que eu gosto muito de conversar. Uhum. Porque a sobrancelha ela vai ficar em você. Então, eu quero que você me passe o que você gosta. A maioria das clientes fala pra mim, ai, Marcela, eu gosto mais dessa aqui do que dessa. Então, a gente consegue seguir isso na cliente. Então, ela vai na clínica, nós fazemos uma simulaçãozinha com lápis mesmo dermatográfico, que sai com água, pra você entender como vai ficar esses fios, como vai ficar o desenho da tua sobrancelha. E lá, eu trabalho muito, eu falo que eu sou muito do menos por mais. Uhum. Então, eu gosto de começar menos, pra depois você se acostumar. Então, nós dividimos o procedimento em 2 sessões. Você vem, nós fazemos a primeira sessão, eu vou fazer menos fiozinho, vou fazer ela um pouquinho menos grossa, e aí no retorno que a gente fala depois de 35, 40 dias, você retorna na clínica e aí nós vamos preencher mais ela. Até porque eu tenho que ver como o teu organismo vai absorver esse pigmento, como ele vai... como a tua sobrancelha vai reagir a esse pigmento, como vai ficar ela cicatrizada. Então, por isso que eu dividi ela em 2. Mas para vocês também ficarem seguras, porque eu sei que 95% das mulheres que vêm com esse medo ainda, né? De não ficar tão natural e tão bonita. E ela dura quanto tempo? Dura em média de 1 a 1 ano e meio, mais ou menos. Eu falo que vai depender muito, vai depender muito do teu organismo mesmo. Por quê? Porque tem pessoas que são atletas, que correm muito, que pegam muito sol. Então, tudo isso interfere um pouquinho na absorção do pigmento. Uhum. Como nós fazemos ele naquela camada, eu falo que a gente tem na pele mesmo, a camada da epiderme e da derme. Antigamente, o pessoal que fazia aquela micropigmentação muito marcada, eles faziam muito profundo, que é na derme. Então, ela virava tatuagem mesmo. Você vê que ela não saía com o tempo. Eu tenho muitas clientes que fazem o laser para poder retirar essa micropigmentação antiga. E nós, hoje, fazemos, que a gente chama de nanopigmentação, na primeira camada da pele, que é a camada onde vai ter renovação celular todos os meses. Então, automaticamente, o teu corpo vai absorvendo esse pigmento e expulsando conforme os meses. Então, depende muito do organismo de cada cliente. Eu tenho cliente que com 3 anos ainda estava super bonita e eu tenho cliente que com 1 ano a gente precisou fazer um retoquezinho manual. Ah, tá. Então, no caso, por exemplo, eu fiz, não gostei, é só eu esperar... Que ela vai sair com o tempo. Que ela vai sair com o tempo. Sim, sim. Eu falo que isso é legal por quê? Eu falo que o nosso corpo, ele vai mudando com o tempo. Nós vamos envelhecendo, o rosto às vezes, né, cai um pouquinho. Então, às vezes, você gostava daquela sobrancelha super arqueada pra cima. Depois, passou um tempo, você não quer mais. Você quer mais aquela sobrancelha mais fina, né? Mais harmônicazinha. Então, nós conseguimos fazer isso sem precisar do laser. Uhum.
Essa micropigmentação, ela faz no lábio também? Sim, nós trabalhamos com ela no lábio também. Tem muita cliente que me procura porque tem uma até que veio essa semana que eu ri tanto, ela falou assim, nossa, Marcela, o povo pergunta se eu tô passando mal, porque a boca dela é muito branquinha. Ela é branquinha e aparentemente você pensa que a pessoa vai desmaiar, que a pessoa tá passando mal, né? E ela falou assim, me incomoda muito, porque por mais que você passe o batom, conforme o dia a dia vai saindo a corzinha, né? Então eu falo que ele devolve a cor do teu lábio. Eu não trabalho com aquele efeito batom marcado, vermelho, né? Eu trabalho com o efeito que a gente chama de revitalização labial, que eu ponho uma corzinha no teu lábio, mas uma corzinha bem naturalzinha, que vai devolver esse ar de saúde que a gente fala que o lábio às vezes perde, né? Quando você faz essa primeira sessão, você consegue perceber além dessa busca estética? Sim. Né? Porque eu acho que tem muito uma vaidade e uma expectativa, Sim. né? De que, quando eu preencher o meu lábio, né? Fizer uma micropigmentação no lábio, eu vou ficar mais assim, vou ficar mais assado. E uma questão de autoestima mesmo, né? Sim. Eu falo que a mulher, o homem nem tanto, né, gente? Mas a mulher, a gente busca sempre estar melhor com nós mesmos. E com os outros também, né? A maioria fala assim, eu não me importo com o que os outros pensam, mas 99% a gente se importa. A gente se importa com o que o outro está vendo da gente, o que o outro tá enxergando, né? Então, as clientes me procuram muito por isso também. Elas querem cuidar, porque às vezes, é só uma sobrancelha, é só um lábio. Mas eu tenho clientes que me procurou, ela tinha essa micropigmentação antiga, que é tatuagem, que é muito marcada. Ela tinha feito fazia uns 15 anos, quando ela me procurou. Então, era muito antiga. E aí, ela fez o laser, foi retirando, e aí ela fez 8 sessões do laser para tirar. E aí, eu lembro que ela tinha uma viagem para fazer com a irmã dela, e ela falou assim, Marcela, eu não quero nem viajar, porque a minha sobrancelha tá tão feia que eu não quero nem tirar foto, eu não me sinto bem. Então, você vê que não é só uma sobrancelha. Você vê, ela não queria viajar, ela não se sentia bem com aquilo. Então, por isso que eu falo que, quando eu sou muito assim, eu faço em você o que eu faria em mim. Porque eu falo que se todo mundo trabalhasse assim, seria diferente, né? A gente tem que pensar muito na autoestima, na vida que a pessoa vai ter, porque a intenção minha é o quê? É deixar uma sobrancelha natural em você e que seja prático, que você acorde todo dia pronta e não precise ficar retocando a sobrancelha todo dia, fazendo a sobrancelha, ainda mais essa loucura do mundo que a gente vive, né? Sim. Então, eu penso muito nisso, em trazer para minhas clientes esse cuidado, né? De não deixar elas sofrerem ao longo do tempo, e também entenderem que elas precisam disso, é um se cuidar também, né? Eu falo que a mulher sempre busca isso, né? Então, elas procuram muito isso, pela autoestima, pelo cuidado e pela aceitação também, né? Você percebe diferença nelas, no comportamento quando elas voltam para esse retoque? É muito engraçado, igual o lábio, tem cliente que tem assimetria. Não sei se você já reparou que tem, às vezes, esse lábio meu é mais fino, ou tá mais curtinho. Na sobrancelha, porque eu tenho uma que eu acho que ela é maior. E aí elas falam, nossa, Marcela do céu, meu lábio é muito torto e tal, né? E aí, depois que a gente faz na volta, que elas vêm no retorno, né? Elas já falam assim, nossa, Marcela, como mudou. Ontem eu atendi uma mesmo, que ela tinha um lábio superior, ele era mais marronzinho. E isso incomodava muito ela, né? Porque ela falou, eu passo batom, sempre fica diferente. E aí, eu fiz e ela voltou ontem. Ela falou assim, nossa, Marcela, olha como deu diferença. Então, assim, eu vejo que elas percebem a diferença e é o que elas querem de diferença. Entendeu? Elas querem essa diferença muito para isso, para se sentirem mais bonita, para se sentirem mais melhor consigo mesma, né? Eu falo. E praticidade também, que eu falo que hoje o mundo é isso, né? É praticidade. Exatamente. Como que é? Eu gosto muito de olhar para o profissional que faz isso, né? Em qualquer área. Qual é a sensação quando você olha o seu trabalho finalizado e toda a construção? Não é nem só o primeiro dia, mas é essa volta. Sim. Como é que é isso para você, de olhar e falar, nossa, olha a contribuição que eu fui para essa mulher? É muito louco, assim, porque ontem mesmo eu até mandei mensagem pro meu marido, a hora que eu saí da clínica, e falei assim, nossa, amor, eu fiz um lábio, que foi essa da cliente no retorno, né? Porque o lábio dela, a parte de cima, era uma diferença muito grande. É como se fosse o meio do lábio dela, era bem branquinho, e a borda inteira era marrom. Então, no caso, eram 2 cores. Então, eu tinha que igualar o tom, que a gente fala neutralizar, porque é como se fosse uma tela marrom. Se a tela é marrom, eu não consigo pintar ela de vermelho ou de rosa, ela não pigmenta. Então, eu tenho que neutralizar, deixar esse tomzinho
neutro para depois jogar a cor. Só que eram 2 cores diferentes, né? E eu falei assim, nossa, amor, eu terminei o lábio. Eu falei, meu Deus, como ficou lindo. E ela também tinha achado lindo, mas a gente que se cobra muito como profissional, né? Eu terminei e falei assim, nossa, ficou tão lindo. E eu mandei mensagem para ele, falei, nossa, eu fiz um lábio hoje que nem eu acreditei que eu fiz aquele lábio. Então, é muito disso. Eu falo que, profissionalmente, né? Eu sou farmacêutica, formei, fiz 4 anos de faculdade e tal, trabalhei em drogaria, trabalhei em muita coisa. Só que eu me encontrei nessa área da sobrancelha, porque eu tinha muita vontade de fazer a minha, muita. Só que eu tinha muito medo, há 4 anos atrás, era muito Nike, né? Era muito preto, era muito escurão. E eu tinha muito medo de fazer, muito. E aí eu encontrei o Instagram da Natália, e aí uma prima minha, lá do Pará, eu lembro até hoje, que ela mandou assim pra mim, Marcela, vai lá fazer a sobrancelha, olha como a sobrancelha dela fica natural. E aí eu olhei no Instagram, pensei, mentira isso aí, não tem como ficar bonita desse jeito, se o povo tá fazendo esse trem tudo feio. Aí ela falou assim, não, vai lá fazer, porque pra mim, do Pará em São Paulo é muito longe, e você bate e volta, né? Eu falei, não vou, porque imagina se eu for esse trem ficar preto, ficar feio, não vou. E ela falou, vai, por favor, vai. E aí, por fim, eu fui. E aí eu me apaixonei, porque eu lembro que quando eu terminei, eu liguei pra minha mãe de vídeo e falei assim, mãe do céu, parece que a moça colou um fio aqui. Não tem cabimento, mãe, tu tá enxergando? E eu fiquei impressionada mesmo de ter a possibilidade de ter uma sobrancelha tão natural. Porque era uma queixa minha, me incomodava muito. Eu fazia um lado da sobrancelha, pintava, né, com sombra, aí eu pintava, o outro tava torto. Aí eu tinha que desfazer e fazer de novo. Era meia hora da manhã que você gastava pintando a sobrancelha. Porque a sua é bem clarinha. Então me incomodava muito e ela era muito fininha. E eu falei assim, nossa, eu preciso fazer. Aí fiz. Então, eu percebo muito que vai muito disso, de você gostar do que você faz, né? Porque hoje eu falo que eu me encontrei. Não que eu não gostava da farmácia, eu sempre gostei muito. Mas hoje eu me encontrei mesmo, sabe? E eu falo que é isso. Eu falo que quando a gente se encontra, todo ao redor também se encontra, né? É porque foi a partir de uma dor sua... Sim. Que é como você falasse, não quero que outras mulheres passem por isso. Foi isso. Eu olhava... existe solução, né? Pode ficar natural. Pode. E eu olhava e pensava muito assim, gente, mas como é que as pessoas andam com a sobrancelha assim, se pode ficar assim? Então, foi muito disso, de olhar e querer essa mudança mesmo. E perceber que a autoestima da gente muda com algo tão simples, com uma sobrancelha. Entendeu? Mas eu acho que tem uma questão de informação também, né? Sim. Porque eu vejo muito, por exemplo, o cabelo. Você vai, principalmente quem é loira, né? Que aí pinta o cabelo e fica num tom que às vezes não fica muito legal, mas já tá acostumado aí com aquela cabeleireira e sempre pintar naquele tom, porque eu desconheço que existe uma outra possibilidade, então a gente acaba por falta de informação e por medo também, porque pra mulher, o rosto, né? A sobrancelha, o cabelo, o lábio é porta de entrada. Sim. Então, se eu olho no espelho e eu não gosto daquilo que eu vejo, eu... tô totalmente insatisfeita, né? E você falou isso, eu lembro que eu comecei na época da pandemia mesmo. Então, a gente usava máscara. O que te comunicava mais era o teu olhar. Se você tinha uma sobrancelha que era muito arqueada, aquela Nike, né? Que era muito assim, todo mundo olhava pra você, parecia que você tava assustado o dia inteiro. Então, eu percebia muito isso, né? E aí foi onde eu comecei a olhar e falar, gente, é muito isso. As pessoas, às vezes, não entendem. No meu caso também. Eu não sabia que existia uma forma tão natural de ficar, né? E aí, eu falei que depois que eu fiz, eu consegui entender que tem a possibilidade. Eu falo que hoje em dia, a área da estética em si evolui muito, muito, muito. Igual os pigmentos que eu usei há 5 anos atrás são completamente diferentes dos que eu uso hoje. Então, acaba que a evolução da estética ajuda muito a gente a ter essa naturalidade, né? Porque quando veio a micropigmentação, que era essa tatuagem, foi muito disso mesmo. Era tatuador mesmo que fazia. Imagina uma mulher que não tem... Nós ainda temos fios, né? Imagina aquela mulher que não tinha nada. O sonho dela era ter isso. E aí eles conseguiram fazer com a tatuagem mesmo e ficou incrível, para aquela mulher era aquilo que servia para ela. Só que hoje a gente tem evolução e a gente consegue entregar um trabalho melhor e mais bonito, entendeu? Teve uma época que usava a sobrancelha muito fininha, né? Agora voltou a questão dela mais grossa e eu imagino a diferença de uma sobrancelha tatuada, né? Eu falo que é a geração Elis Regina, né? Que era um fiozinho, assim. E eu tenho cliente que fala pra mim, Marcela, eu tinha a sobrancelha da largura da sua. E de tanto tirar, ficou fina assim.
Porque o fio de você tirar tanto, o folículo não volta, né? Ele vai parando de crescer, Então, é muito isso. Tem muita cliente também que me procura nessa parte de design por causa disso. Porque, às vezes, tem cliente, eu falo muito para as clientes, e eu lembro direitinho de um curso que eu fiz, que a Renata falava assim, que ela deu até um exemplo do moço que estragou o computador lá da empresa dele, ele pediu para as pessoas arrumar, e ninguém conseguia achar o defeito e arrumar. Aí ele contratou uma pessoa, e aí a pessoa achou que era um parafuso que estava errado, e ele comprou o parafuso e arrumou. E aí ele falou assim, qual é o valor? Aí ele botou lá R$1.000. Aí o cara falou, mas como R$1.000? Um parafuso, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, o parafuso, R$1. Para saber qual parafuso, R$990. Então, assim, é muito isso, né? Eu falo que às vezes tem cliente que vai lá que eu tiro 4, 5 fios. Não é a quantidade de fios que eu tiro que vai deixar o design bonito. É o fio que eu tiro. Entendeu? Porque, às vezes, tem clientes que chegam lá... Eu já peguei menina de 15 anos, que chega lá que a mãe morre de medo de tirar e afinar a sobrancelha delas. Mas é muito isso. Eu sempre avalio a arcada óssea. Porque eu falo que eu não preciso medir. Antigamente tinha aquele negócio de 8 centímetros. Todo mundo tinha 8 centímetros de sobrancelha. Eu te falo porque eu fiz um curso uma vez e tinha isso, né? E aí, depois eu fiz outro e a moça falava, não, gente, não existe isso. Nem o seu lado direito é igual ao seu esquerdo. Quem dirá, todo mundo tem a mesma sobrancelha. E aí ela falava muito isso, que você tem que ver a arcada óssea da cliente. Porque, o teu ossinho daqui, te mostra onde é o teu ponto alto. O início da tua sobrancelha é no teu canalzinho lacrimal. Então, quando eu vou fazer esse design, eu sempre converso com a cliente antes. Eu faço essa marcação e depois eu mostro para ela antes de tirar. Por quê? Às vezes a cliente olha para mim, já aconteceu. De eu fazer a marcação da sobrancelha grossa e deixar a grossinha. E a cliente fala pra mim, não, Marcela, eu gosto dela um pouco mais fina. E eu respeito a cliente porque a sobrancelha vai ficar nela. Eu quero que ela goste do que ela tá vendo todos os dias. Ela precisa se identificar, né? Sim, ela tem que se identificar com o que eu faço também. Então, eu falo que por isso que lá a gente conversa muito, até demais. Eu falo para as clientes. Ela sai de lá até tonta. Mas é muito por isso. Eu gosto muito de alinhar a expectativa delas com a minha expectativa. Pra gente ter um trabalho excelente. Ô, Márcia falou uma coisa muito importante, né? A busca desse profissional. Sim. Porque, às vezes, a gente vai muito pelo preço. Sim. Então, quer dizer, ela tirou 2 fiozinhos e eu paguei X valor. Não valeu. Eu vejo isso muito para corte de cabelo. Não, mas eu tirei só as pontas. Sim. Mas e a formação? E o empenho? E o preparo dessa pessoa? E você falando, né, dos produtos, é importante também estar sempre atualizada, né? Sempre. Patrícia, quando eu comecei, eu lembro que tinha cursos que eram super baratos, que eram R$1.000, R$2.000, né, na época. E eu falava assim... E que já não era muito barato, né? E aí eu olhava e o resultado da pessoa, porque quando eu vejo um profissional, para mim fazer algum curso, alguma coisa, eu vejo o pós, né, o procedimento cicatrizado. Porque a micropigmentação antiga, que é a tatuagem, a cliente sai de lá com um fiozinho. Ela sai um fiozinho. Só que o fiozinho é tão profundo que ele expande e gruda um no outro. Por isso fica aquele negócio preto. A pessoa não pinta de preto a sua sobrancelha. Ela faz os fiozinhos. Só que o fiozinho é tão profundo que ele expande, a gente fala, e gruda um no outro. Aí fica inteiro preto. Então, eu via muito isso. E na época eu procurei a Natália por causa da naturalidade dela. E eu lembro que na época eu paguei R$7.000 no curso dela, o primeiro curso que eu fiz. Meu marido investiu, graças a Deus, tá? Agradeço você, amor. Beijo, marido. Te amo. E aí, meu primeiro curso foi com ela. E assim, eu saí de lá completamente assim, eu nunca tinha pegado uma pinça, eu nunca tinha tirado um fio da minha sobrancelha de ninguém. Eu fui assim, sem saber nada. E eu saí de lá experiente. Claro que a gente faz primeiro a mãe, a tia, a vizinha, a cunhada, né? É aí. Umas cobaia aí, sim, né? E aí eu treinava muito, porque nós temos a pele sintética, e eu treinava muito nessa pele sintética para pegar o jeitinho, porque é o jeito também, né? E eu vejo que não é... E aí teve uma moça, eu lembro dessa história até hoje. Ela me procurou, falou, Marcela, eu gosto muito. E eu tava no começo ainda. Eu me julgava a ruim ainda, né? Porque a gente sempre se cobra, né? E eu falava assim, nossa, não tá perfeito ainda. E ela me procurou e falou assim, Marcela, eu acho tão lindo o que você faz. E aí ela me contou a história dela, que ela tinha feito curso com uma pessoa, bem mais barato, né? E a pessoa botou tanto medo nela, que ela não conseguia. Ela tinha pegado um trauma, ela tinha medo de fazer a micropigmentação nas pessoas. Então, eu falo que é muito isso. É o profissional que quer te ensinar o caminho e o profissional que quer ganhar o seu dinheiro.
Então, nós temos esses dois, né? É igual a sobrancelha mesmo. Tem o profissional que ele quer se atualizar e tem o profissional que quer continuar na mesmice. E tá tudo bem. Eu falo que tem público pros dois. Sim. Porque eu tenho cliente que me procura, às vezes, para fazer a Nike. Elas gostam e tá tudo bem. Mas eu falo que, é o que eu te falei, eu faço em vocês o que eu faria em mim. Eu jamais usaria uma Nike. Tanto que hoje em dia, eu falo muito para as clientes que às vezes é aquela que é muito marcada, eu falo para elas, olha, eu não faço, mas vamos fazer uma avaliação para te mostrar como é, porque às vezes a pessoa está sem informação, que é o que você falou, entendeu? Mas eu falo muito isso, Patrícia, eu acho que não é muito o preço, é o valor, né, do que a pessoa te entrega. Valor, exatamente. E lá, assim, eu mudei até de clínica recentemente, estou na clínica da doutora Marina Patrocínio, e é incrível, assim, eu falo que a experiência do cliente de chegar ali, de se sentir em casa. Lá, a nossa intenção, o nosso trabalho é se sentir em casa. A doutora Marina é uma médica excelente, ela é dermatologista, incrível, e eu falo que nós duas casamos muito as ideias, por isso que deu certo. A gente tem esse cuidado com o cliente de entregar mais, né? Não é só chegar lá e senta aí que eu vou fazer essa sobrancelha. Pronto, tchau, com Deus. Não. Vai além, né? Vai além, porque eu falo que as pessoas hoje, elas querem, além do sobrancelha, elas querem atenção. Tem muita gente que vai lá para conversar comigo, que quer, às vezes, Marcelo do céu, faz uma oração, entendeu? E vai, porque a atenção, às vezes, que as pessoas querem, não é só o procedimento, é um conjunto, né? A partir de que idade pode fazer a micropigmentação? Paty, eu faço a partir dos 18, né? E a menor, né? Eu faço com autorização da mãe. A maioria das pessoas que fazem design mesmo comigo, a mãe vai junto, elas assinam um termozinho e aí elas fazem. Então, a idade é muito isso. Eu falo que acima de 15 anos, na nossa época a gente era mais assim, né? 18 anos. É só uma questão de pele mesmo, sim, assim. Sim. Que pode acontecer alguma... Não, intercorrência comigo nunca aconteceu. Porque assim, ó, igual eu te falei, como a gente trabalha com a primeira camada da pele, nem sangue sai. Então, pra você entender, é muito... Sabe quando você corta um papel sulfite que arde? Não sai sangue, ele só arde, dá aquela agoniazinha. É naquela camada que a gente faz. Então, não sai sangue nem nada. Então, não tem intercorrência, né? O que pode acontecer é só o fio não pigmentar, você vir a gente fazer um retorno e tal, e tal. Mas é mais por ser de menor, né? A gente toma esse cuidado, né? Porque às vezes vai que a pessoa veio sem a mãe saber e chega em casa, a mãe fala, como que você fez isso na minha filha se eu não sabia, entendeu? Sim. Então, eu peço mais por isso. Tem alguma contraindicação? Existe um público que não pode fazer? Eu trabalho, tá? É muito de profissional. Eu trabalho com mulheres grávidas e lactantes até 6 meses. Eu não realizo o procedimento. Eu falo que não é porque vai trazer algo de ruim pro bebê. Mas não tem estudos hoje sobre isso, né? Então, tem até uma amiga minha médica que falou assim, nossa, eu quero muito fazer o lábio. E ela tá grávida de 5 meses. Eu falei assim, não, minha filha, você espere, você se acalme, você respire. Espere o seu momento. Espere o seu momento, porque eu acho que é melhor, sabe? E a gente tá numa era que, eu falo muito assim, ó, que a gente tem que se resguardar também, né? Vamos dizer que Deus me livre e guarde, a mulher perca essa criança, né? O médico vai perguntar, o que você fez de diferente? Sim. Então, assim, ela fez a micropigmentação. Então, para resguardar mesmo, eu peço. Mas, e eu falo muito que quem tem diabetes que não está controlada. Hoje em dia a gente controla super bem, né? Sim, com insulina, com medicação. Então, assim, é mais nesse ponto se não tiver controladinha. Tá? Mas é isso. Você está falando dessa contraindicação, é mais o que é leve para você, né? Sim. Porque assim, você, enquanto uma profissional consciente do que você está fazendo, você prefere evitar, né? Aí eu não faço nada dessa parte de micropigmentação, a parte de brow lamination também, que é aquela dos fiozinhos que a gente faz, a estilização dos fios, eu também não faço por causa dos produtos. É igual eu te falei, não que faça mal, meu Deus, meu filho, ele vai... Não, é porque não tem estudo. Então, eu não posso fazer uma coisa que eu não tenho embasamento se vai fazer mal ou não, entendeu? Mas o design elas fazem. Hoje mesmo foi uma gravidinha lá fazer um design. Chegar no trabalho de parto, linda, maravilhosa. Pleníssimas. É isso daí. Mas tem mais alguma coisa que você acha que é interessante que as pessoas soubessem sobre a micropigmentação? Eu acho que... Eu acho que o mais importante que eu queria mesmo falar para as pessoas é que a gente tem muito esse medo, né? Hoje em dia de não ficar bonito e não ficar natural, né? Então, assim, eu garanto para você, dou a minha palavra, que eu faço em você o que eu faria em mim. Então, eu te entrego algo natural, algo bonito e harmônico, que não vai... Eu falo que eu
eu não quero mudar o teu rosto, alterar o formato, mudar a sua sobrancelha. Eu quero trazer a praticidade de você não ter que pintar a sobrancelha todos os dias e a naturalidade também. Os dois juntos é o casamento perfeito. 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 É isso. Amei o bate-papo, né? Uma delícia. Foi maravilhoso, amei. É sempre muito bom conversar com você, Obrigada você sabe por estar disso. aqui, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Até a próxima, né? Até a próxima.